Hoje nós vamos poder perguntar, né? E ter as respostas, coisa boa, não é? E quando a gente adentra nessa sala aqui, é uma alegria muito grande, porque toda semana nós estamos aqui para poder compartilhar um pouquinho nossas experiências, conversar um pouco com a qualidade maior, adquirir conhecimentos e, sobretudo, acalmar os nossos corações. Então, a gente tem muito a agradecer a esse Pai maravilhoso, a tecnologia que permite cada um, né, na sua casa, em lugares diferentes do mundo inteiro, conectados aqui. Coração, pela boa vontade e pela vontade de aprender. Então, vamos pedir... vou pedir para o Marcelo, que veio para a nossa sala hoje, que alegria grande. Ele pode fazer a prece para a gente? Você pode fazer, Marcelo? Sim, claro. Por favor. Senhor Jesus, querido amigo, agradecemos a Ti, Senhor, esta possibilidade de estarmos juntos para conversar sobre a doutrina dos Espíritos e, sobretudo, sobre o Seu Evangelho. Pedimos aqui e rogamos a proteção de nossos irmãos espirituais para que possamos extrair o melhor dos Teus ensinamentos. Que o Senhor e o anjo Ismael abençoe o nosso amigo Carlos Campetti, que irá contribuir conosco nesta noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Para quem está a primeira vez aqui nessa sala, a convite, ou então até, né, para conhecer esse trabalho, sintam-se abraçados, e esse trabalho iniciou na pandemia, há 3 anos e alguns meses, 3 anos e meio, quando uma mãe, no período da Covid, o filho, 17 anos, havia desencarnado, de outra religião, ela nos procurou aflita pela situação. E fizemos atendimento virtual, né, devido à pandemia, e fomos atendendo, outras mães vieram, então, a princípio, era um trabalho, foi um trabalho para as mães, foram chegando outros, parentes, amigos, e vários tipos de dores, e nós começamos a atender individualmente, e sentimos a necessidade de um trabalho em grupo. Então, há 3 anos e meio, estamos reunindo a toda quinta-feira, às 9h30, às 21h30, esse trabalho. Esse trabalho é planejado pela espiritualidade maior, e os pilares para esse encontro, para esse trabalho, se norteiam na imortalidade da alma, na preservação da vida e na dor, em amor. E quando é possível, convidamos, né, os oradores, e temos tido vários colaboradores. Aí eu peço, se alguém tiver com o microfone aberto aí, fecha, por favor, que eu estou tentando fechar alguns aqui. E aí, tem nos ajudado muito esse trabalho. Então, a gente agradece demais a toda a ajuda que nós temos recebido. E hoje, na verdade, né, como disse o Marcelo na prece, nós estamos recebendo o Carlos Campetti, um colaborador, assim, já esteve conosco por 2 vezes, hoje está sendo a 3ª. A cada 6 meses, viu, Carlos? Eu estava vendo aqui, olha, a primeira vez, dia 4 de julho do ano passado. Depois, dia 19 de dezembro do ano passado. E agora, né, em julho. Por quê? Porque ele tem muitos trabalhos, né, no YouTube e também realizando os trabalhos aí na doutrina espírita, e aí nesse período, nesse trabalho especificamente, é férias, aí ele consegue conciliar aí lives, palestras e tudo mais. Então, muito obrigado mesmo por permitir, né, e ter aí um momento para nós aí na sua agenda. Então, hoje, nós vamos começar com perguntas e respostas, mas antes, acho que o Carlos quer dar uma boa noite para todo mundo. Né? Nossa saudação fraterna a todos que estão acompanhando e também a quem depois vai ver pela gravação. Já fica aqui a nossa saudação
uma alegria imensa nós estarmos juntos para tratar assuntos do nosso dia a dia à luz do Espiritismo. O Espiritismo tem respostas, não é? Que muitas vezes a gente busca e não encontra. Mas o Espiritismo tem muitas dessas respostas que atendem às nossas necessidades da vida. Então, é muito importante nós considerarmos logo de saída que a gente evita colocar qualquer opinião nossa, pessoal, sobre os assuntos. Quando a gente conversa, a gente procura transmitir aquilo que a gente aprende da espiritualidade superior e que está codificado por Allan Kardec, não é? E que está desenvolvido por uma pleiade de espíritos que trabalharam e que seguem trabalhando para o nosso esclarecimento, a nossa orientação. É uma alegria muito grande e agradecimentos, Rosana, pelo convite. Viu? Nós que estamos aqui, né, completamente felizes. O Carlos, como dissemos, né, o grupo começou com as mães, né, os pais em luto. Então, nós vamos começar com as questões sobre o luto, tudo bem? Então, no decorrer de alguns dias, eu coletei as perguntas do grupo, e nós, para otimizar, né, nós fizemos dessa maneira, para ganharmos, então, esse tempo, para facilitar aqui também, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta é o seguinte: eu escuto meu filho falando comigo, e respondo: como saber se é mediunidade, loucura, saudade, memória afetiva? Da última vez que eu fiz uma limonada, eu espremi o limão na mão mesmo. Aí ele me disse: tire esses pelinhos para mim. Aí eu peguei a peneira, coei e dei o copo e ofereci a ele. Ele gostava da limonada suíça na taça com canudo e rodela de limão na borda do copo. Uhum. Muito bem. Os espíritos, não é, que são nossos familiares, normalmente quando passam para o outro lado, o que é considerado nas religiões tradicionais a morte, para o espiritismo é chamado desencarnação. Porque o que morre é o corpo, o espírito segue vivo. E, naturalmente, os espíritos convivem conosco. Eles seguirão igual como foram durante a encarnação. Ninguém muda porque morreu o corpo, né? O espírito em si não morre, mas o corpo é que morre. E uma vez que morreu o corpo, ninguém vira santo de uma hora para outra, e nem fica sabe tudo, e nem fica pior do que era. Exatamente o que nós somos aqui é o que nós vamos ser do outro lado. Então, é natural que a gente tenha a visita, não é, dos nossos familiares desencarnados, e que nós percebamos isso. E uma vez que há afinidade entre nós temos uma conversa espontânea pelo pensamento. Não é? Muitas vezes a gente, se a afinidade é muita, a gente nem percebe que o pensamento é diferente. Mas, se a gente prestar atenção, a gente consegue identificar que é um pensamento alheio, que é um pensamento diferente do nosso. Agora, uma vez estando do outro lado, os espíritos, eles não têm como utilizar a nossa alimentação. Não é? Eles podem fazer como nessa situação, ele pode ter feito esse tipo de manifestação porque seria uma forma de identificar a presença. Eles, às vezes, fazem de maneira espontânea isso. Dizem coisas que eles costumavam falar ou fazem brincadeiras que eles faziam. Eu digo sempre para minha mulher, né? Se eu tiver desencarnado antes, você estiver deitada, na hora que você for se preparar para dormir, eu ouvir assim: querida, não esquece de cuidar do seu marido, você vai saber que sou eu. Não é? Então, a gente vai utilizar naturalmente aquilo que possa fazer com que o familiar nos identifique se nós estamos do outro lado. Isso é natural, isso acontece, e o importante é o sentimento. Não é importante saber, puxa, como é que eu vou saber se isso é uma esquizofrenia minha? O que é que eu estou sentindo? Eu me sinto reconfortado, eu me sinto bem? Nossa, que bênção, não é? Então, a gente segue em frente, com equilíbrio, com tranquilidade, porque o familiar também não ficará preso a nós todo o tempo. Ele virá eventualmente, porque ele vai ter os afazeres, não é? Vai ter os encontros na realidade espiritual com outros familiares, com outros seres com quem conviveu, com aqueles que vão auxiliá-lo no seu desenvolvimento, que às vezes não são conhecidos dessa encarnação, mas são familiares, amigos do passado, e que vão ajudar
o espírito no seu desenvolvimento no mundo espiritual, porque a gente não para de aprender, não, do outro lado. Lá tem escolas, tem hospitais, tem aquilo que a gente está acostumado na Terra, e muitas vezes, a depender para onde nós vamos, muito mais aperfeiçoado do que aqui na Terra. Tá ótimo, obrigada, Carlos. Carlos, tem outra aqui. Sou mãe enlutada em uma pequena cidade onde a minha história comoveu a todos. E fui também muito amparada por todos. Porém, após 1 ano e meio, ainda percebo, acredito que por compaixão, o constrangimento das pessoas na minha presença. E o luto se torna um tabu. Pelo fato de que nem eu e nem as pessoas saberem lidar com isto. Se torna muito difícil ir aos lugares e principalmente falar sobre isso. Parece até um segredo que todo mundo sabe. Se eu me sinto assim, imagino as mães que passam pelo luto do suicídio, onde o tabu é maior ainda. Não se fala, não se comenta, só se olha. Por isso lhe pergunto, como lidar com o luto diante da sociedade? Muito bem. Realmente um desafio, né? Porque a sociedade, isso vem por processos atávicos, por repetição ao longo de séculos. As religiões tradicionais nos ensinaram que a morte é uma coisa horrível. Apesar de as religiões serem espiritualistas, mas os próprios representantes da religião não sabem como é a realidade espiritual, e não sabem explicar para a gente o que acontece do outro lado. Então, a gente tem essa visão, realmente, como foi colocado no depoimento, aliás, muito interessante o depoimento, e é o que acontece muitas vezes mesmo, o que está descrito, né, por essa mãe nesse momento aí. É muito difícil, porque a gente se sente mal, a gente se sente, inclusive, assim, com uma situação de desconforto e inadaptado a essa situação, não é? Então é natural sentir isso, não tem nada de errado estar sentindo isso, mas aí como lidar com isso? Bem, o Espiritismo nos dá essa convicção. Os nossos filhos, não é? Os nossos pais, os nossos familiares que desencarnaram, eles estão na realidade espiritual. A vida continua. E eles seguirão tendo contato conosco na medida em que for possível para eles, do que lhes for permitido, não é? E aí é muito importante a gente ler a respeito do assunto. Então, uma pessoa que perdeu, porque é uma perda, viu? Eu tive um tempo que eu achava que não era, eu comentava, inclusive, cheguei a falar em palestra, não é bem uma perda, porque não perde, mas há uma perda sim, há uma perda da presença física, da convivência cotidiana com a pessoa. Então há essa perda. Não perdeu o ser querido, porque o espírito segue vivo, mas perdeu a convivência. Não é? Então, a gente sente essa ausência, tem a saudade, não é? E é quando a gente não tem a convicção, e aí agora é importante colocar isso, gente, porque quando a gente é espiritualista, a gente crê que o espírito segue vivo do outro lado. Mas quando a gente é espírita e a gente compreendeu a proposta, nós não cremos que o ser querido vive do outro lado, nós sabemos que ele vive do outro lado. Então, e lá tem uma sociedade. Os nossos familiares estão recebidos pelos parentes que foram antes. Os familiares que foram antes. Estão recebidos por outros seres que vão acolhê-los. Então, eles terão seus afazeres, terão suas atividades, e a gente, considerando isso, a gente passa a tratar isso com mais naturalidade. Continuamos tendo o sentimento, o luto permanece, porque a gente tem essa, não é? Mas é a situação. Vou contar rapidamente, tá, para ver o que a convicção faz com a gente. Quando o nosso pai, porque nós somos 4 irmãos, não é? Quando ele desencarnou, eu estava num trabalho na Espanha. Quando o Geraldo, meu irmão, ligou, eu ia entrar para um seminário, né? A gente estava fazendo um seminário entre várias pessoas e chegaria a minha vez de falar. Quando ele ligou, faltava 5 minutos para me chamarem para fazer a minha parte. E aí ele me chamou e deu a notícia: olha, essa madrugada o papai desencarnou. Mas como nós já combinamos, você continua com o seu trabalho aí, porque nós cuidaremos aqui.
E você sabe que o papai não ia querer que você interrompesse nada do que você está fazendo para vir aqui acompanhar o corpo. Porque seria acompanhar o corpo, porque a alma, não é? Ela, na situação de ter o conhecimento, está desprendida. E então, a hora que nós desligamos o telefone, chamaram o meu nome. Eu fui lá para frente e informei, disse, olha, acabei de receber a informação, mas quero pedir a vocês oração pelo meu pai, naturalmente, mas nós continuaremos o nosso trabalho. Naquele dia, o Geraldo fez uma palestra, que estava programada, ele não deixou de ir, e o papai sempre o acompanhava para as palestras, não é? Então, se ele não fosse, aí sim ele ficaria chateado. Então, muitas vezes, nossos filhos, nossos familiares, nossos pais, o esposo ou a esposa, às vezes desejam que a gente continue com a nossa luta normal, com a vida normal, porque lá eles estarão tendo uma vida numa normalidade que a gente não compreende muitas vezes, mas que é a normalidade da realidade espiritual. E tratar isso com naturalidade. Se alguém falar, com naturalidade. E se a gente estiver com alguém que olha para a gente, está constrangido, mas você sente a necessidade de dizer alguma coisa, com naturalidade. Com naturalidade, com tranquilidade de coração, não tratar como algo excepcional, é um fato da vida, e trabalhar esse sentimento de perda, que houve a perda, mas só da convivência e não do ser querido. Né? E aí encarar a sociedade para que não nos vejam como uma vítima de uma situação, porque na verdade nós não somos vítimas de nada. É o fenômeno natural da vida. A gente, num filme, inclusive, eu vi isso, né? O pai sofrendo muito e dizendo, essa é uma situação invertida, porque não é natural que os pais enterrem os filhos. Então, é muito mais doloroso para a gente, não é, quando parte um filho nosso antes da gente. É muito mais difícil. Porque é o natural que os nossos filhos nos vejam partir. Mas não deixa de ser um fenômeno natural. E aí tem que considerar uma outra coisa, e perdoem que eu estendo um pouquinho. Se o ser querido nosso foi chamado por Deus antes, não, enquanto ainda é jovem, ou é criança, ou ainda está na flor da maturidade, no Evangelho segundo o Espírito nós encontramos a explicação, não é, das chamadas mortes prematuras. É porque aquele ser já não tinha mais necessidade de seguir na prisão. Na prisão? Qual prisão? Nós estamos numa prisão, gente. Nós conseguimos sair da Terra? Olha o que acontece com os astronautas que ficam muito tempo lá fora. Às vezes depois, isso muitas vezes está divulgado, mas eles não conseguem ficar em pé. E se eles insistem, às vezes quebram os ossos. A nossa organização física não está preparada para isso. Então, nós somos prisioneiros do planeta. Não é o que acontece com os espíritos superiores, que já vivem em mundos mais adiantados do que a Terra. Então, quando os nossos filhos partem, eles foram liberados das angústias, das agruras do campo material. Porque é um desafio estar aqui, é uma bênção estar aqui. Mas se podemos ir para o mundo espiritual, e a gente está bem de consciência, pode ter certeza que é muito melhor do que estar aqui. O Carlos tem uma pergunta aqui, mas que você até já respondeu. Mas acho que a intenção da pessoa que fez a pergunta é saber se o filho sente saudade. Então, a pergunta é o seguinte: a ausência que se sente na vida terrena resulta numa dor muito forte aqui para a família. No outro plano, o ente querido está sem a família. A ausência para ele também é sentido da mesma maneira? Sente saudade, sim. Sente vontade de estar, não é, com a família. E às vezes não pode. Mas quando tem condições, sim. Eu vou colocar, quem leu o Nosso Lar vai entender de imediato o que nós estamos falando. Quem não leu, fica o convite para ler, viu, gente? Nosso Lar, da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, psicografia do Chico. Teve até filme sobre o Nosso Lar já. O André Luiz chega no mundo espiritual, sofre durante 8 anos no umbral, é uma região de sofrimento. Ele foi suicida inconsciente, ele não sabia que tinha se suicidado,
Por quê? Porque ele não respeitou o corpo, ele bebia socialmente, ele tinha uma vida não muito bem orientada, era um homem do mundo, mas tinha uma certa evolução espiritual. E ele foi auxiliado porque a mãe dele, no mundo espiritual, intercedeu por ele. A mãe dele era um espírito elevado, tanto é que ela estava num plano, depois quando ele foi acolhido em nosso lar, ela estava num plano mais superior do que nosso lar, não é? Então, André Luiz, ele foi acolhido depois de 8 anos de sofrimento. Naqueles 8 anos ele não visitou o lar na família dele, não pôde ir, e aí não conseguia sair do umbral. Quando ele foi retirado, levado para nosso lar, ainda levou um tempo, né? Levou cerca de 1 ano para ele visitar a família dele. E ele se sentia constrangido de pedir, morria de saudade, mas aí quando foi permitido, finalmente, ele viu que se ele tivesse ido antes, ele teria se perturbado. Ele não teria condições. Por quê? Porque ele esperava encontrar a família exatamente como ele tinha deixado. E quando ele chegou lá, a mulher já tinha casado com outro, os filhos já estavam grandes, só tinha uma filha que se lembrava dele com carinho, já tinha praticamente sido esquecido da família. Não é naquela situação ali, porque a família pensa que morreu, não é? Então morreu, foi embora, não se sabe para onde foi, pronto, né? E a filha dele já tinha conhecido sobre o espiritismo, então orava por ele, sabia da possibilidade dele algum dia visitar e tal. E ele levou um susto, porque ele encontrou um outro homem na casa dele. E ele teve que se recapacitar, e ele teve condição de ajudar, porque o homem estava enfermo, inclusive, não é que era o marido da mulher dele, então. E ele teve condição de ajudar e tal, e pediu ajuda, né? Ele foi auxiliado por Narcisa, quem leu vai se lembrar. Então, às vezes o familiar não tem a liberdade de vir nos visitar de imediato, por diversas circunstâncias. Mas com certeza estará sentindo saudade e vai receber nosso pensamento. O pensamento, a prece nossa, a oração por ele vai receber. Mas se a gente estiver desequilibrado, morrendo de saudade, exigindo que ele esteja, ele não tem condição de vir, ele está sofrendo lá por causa da nossa vibração, nesse sentido negativo. Muito bom. Tem outro aqui, olha, meu filho, aqui era uma pessoa que adquiriu a deficiência, uma doença degenerativa, que não foi identificado qual a síndrome que ele tinha. Sonhei que ele estava dormindo, vi ele bocejando e vi suas pernas sem deficiências perfeitas, e senti a temperatura da perna, que estavam quentes, pois aqui sempre estavam frias. Pareceu muito real, sem a deficiência e sentir a temperatura. Tem relatos de situação parecida? Com certeza. Não é? Isso se dá por um desdobramento, a gente chama de desdobramento. O familiar dorme, o corpo dorme. O familiar se desprende do corpo físico e vai ao encontro do familiar que já está no mundo espiritual. E vai visitá-lo, às vezes num hospital. Essa situação é muito similar a essas situações que a gente visita o familiar num hospital. E ele estava, de fato, no hospital em recuperação. Então, é perfeitamente plausível de acontecer. Há vários relatos relacionados com isso, de pessoas que têm... O Divaldo mesmo fazia descrição, o Divaldo desencarnou recentemente, não é? E ele tinha essa capacidade de lucidez, ele se desdobrava mais, né, não no começo, mas depois a faculdade dele foi se ampliando com o tempo. E ele fazia descrição. Ele foi visitar um amigo que estava desencarnado e lembrava de toda a visita, da conversa que teve no hospital onde ele estava recolhido. Então, não são poucos os relatos, não. A gente tem, não é, sonhos de encontro com os familiares, eventualmente. Quando, depois da desencarnação do meu pai, que eu já fiz referência aqui, o Divaldo mesmo relatou para o meu irmão Geraldo, que teve um encontro com ele, não é, num sonho. E o meu pai estava sentado num sofá com as pernas estiradas sobre uma banqueta. O Divaldo não sabia, nunca tinha visto o meu pai, não é, em casa desse jeito, não tinha tido a oportunidade de convivência, mas era como o meu pai ficava, normalmente em casa.
E aí ele fez questão de se apresentar assim para ter a prova de que era ele mesmo, não é? E o Divaldo viu e descreveu para o Geraldo para a gente ter aquela convicção. Marta Antunes disse que estava também no desdobramento durante o sono, encontrou com o nosso pai. E o nosso pai muito feliz, dizendo para ela que ele estava muito contente porque ele tinha recebido um trabalho para fazer, que era acolher as pessoas que estavam chegando no mundo espiritual e que não conheciam a realidade espiritual. Ele adorava explicar isso para as pessoas quando ele estava encarnado. Então, ele estava lá nessa tarefa de acolher quem chegava e não sabia, não conhecia nada. Então, ele ia ajudar a pessoa a se adaptar à realidade espiritual. Então, esse tipo de coisa acontece, pode ter certeza que foi um desdobramento, e né, essa deve ter sido uma mãe, né, ela na situação foi visitar o filho onde ele estava, não é? E o encontrou bem para ela ter aquela convicção, porque quando a gente chega no mundo espiritual, vai recuperando das nossas enfermidades. Pode não ser de imediato, mas vai com o tempo recuperando e aquelas enfermidades desaparecem. E ali está, né, ela viu que isso já estava acontecendo com o filho. Obrigada, Carlos. Ela está aqui na sala, está sorridente. Coração apertadinho, mas está sorridente, que está encontrando respostas, né? Nosso abraço. Vamos lá. O luto tem várias fases e acredito que não sejam necessariamente sucessivas. Por que é tão difícil aceitar a morte e verdadeiramente aceitar a imortalidade? Se eu tivesse a mediunidade, por exemplo, da vidência, isso ajudaria a realmente aceitar que meu filho se foi. Olha, é muito difícil a gente aceitar por causa desse atavismo que a gente já fez referência. Nós somos condicionados durante séculos e milênios a acreditar que a morte era uma coisa horrorosa. Não é assim no Evangelho de Jesus. Se a gente lê o Evangelho de Jesus sem os prejuízos que foram incorporados em nós pela religião, e não estou fazendo crítica à religião, eu fui padre em várias encarnações, tá? Então, eu tenho flashes de situações, então eu não posso criticar, porque se eu for criticar, olha, aponto um dedo para lá, tem 3 dedos para mim, e tem um aqui para cima pedindo a Deus, não me deixa falar bobagem dos outros, porque olha o tanto que eu ainda, né, tenho que reparar. Então, falando da nossa própria história, não é crítica, mas é a gente se conscientizar a respeito da realidade. A religião, ela costuma manter as pessoas na ignorância, porque os próprios representantes não sabem, não conhecem a realidade espiritual, e não aceitam que os espíritos vieram aqui para nos ensinar isso. Mas os espíritos não vieram agora, os espíritos conviviam com Jesus, ele falava com eles. Tem vários relatos no Evangelho. Então o Espiritismo não inventou nada. Ele só está recuperando o ensinamento que Jesus apresentou para nós na sua pureza primitiva. Muito bem. Então, por que é difícil para nós? Porque nós estamos condicionados. Temos que nos libertar desse condicionamento. A morte não é um trauma, é simplesmente uma troca de vestimenta. A gente deixa o corpo físico grosseiro, e Paulo já registrou numa das suas epístolas. Semeia-se corpos materiais, colhe-se corpos espirituais. O Paulo sabia, na época de Jesus, que tinha corpos espirituais. Como é que isso não existe? Como é que a religião vai dizer que isso não existe? Se está lá no próprio Evangelho, que nós encontramos no Novo Testamento. Então, o ser querido nosso vai para o mundo espiritual, tem um corpo que no Espiritismo é chamado de perispiritual, os antigos egípcios chamavam de Ka, e Paulo chamou de corpo espiritual. Então, esse ser nosso querido, ele estará convivendo conosco na medida do que é possível. Agora, a gente, talvez se tivesse mediunidade e visse, isso poderia ser para nós complicado. André Luiz recebeu a orientação da espiritualidade de que quando um médium, ele é capaz de ver 20% da realidade espiritual que está no seu entorno, é um médium excepcional. E aí ele quer saber por que não permite ver mais do que isso, porque perderia o contato com a realidade material na qual nós estamos por necessidade. E nós poderíamos até perder a razão por causa de uma convivência excessiva com a realidade espiritual. Por isso que tem as barreiras, Deus é sábio.
Então, às vezes, o fato de ter a mediunidade poderia ajudar, mas isso dependeria de cada um, porque tem gente que se desequilibra com ela. Tá Então, a certo. mediunidade é um instrumento de comunicação com a realidade espiritual, mas o Espiritismo vem nos ensinar o que é a mediunidade e quais são os riscos da mediunidade e quais são as vantagens e desvantagens de ser médium. Tudo bem, gente? Então, o que nós precisamos numa situação dessas? Orar pelo nosso ser querido que partiu. E pedir, ele tem um anjo da guarda, como nós temos o nosso. Nós não conversamos muitas vezes com o nosso anjo da guarda, mas isso é muito necessário. E não é aquela figura de asa que vem voando, é um ser espiritual que é mais evoluído do que a gente um pouco e que nos ajuda. Quando nós fomos preparar a nossa reencarnação, ele nos ajudou e nos acompanha durante toda a encarnação, assim como ele acompanha os nossos familiares. Aquele que desencarna, normalmente é recebido pelo seu espírito protetor. Então, esse familiar nosso está amparado lá. E se a gente ora para o nosso anjo da guarda e para o anjo da guarda dele, então esses seres recebem a nossa vibração e vão ajudar esse ser querido nosso. E se nós estamos tranquilos, aceitando o fato que é inevitável acontecer, o que nós vamos fazer? Aceitar o fato nos coloca numa condição de tranquilidade espiritual. Aí vem o nosso anjo da guarda. Quando o corpo dorme, nós nos desprendemos. O ser espiritual, esse anjo da guarda, nos leva para ir ao encontro do nosso ser querido. E aí a gente tem um flash de lembrança do sonho. E quando retorna, calma o coração, né, Carlos? Mata um pouco da saudade, né? Mata essa saudade nossa, né? Uhum. Olha, vamos continuar aqui. Aqui tem uma pergunta, na verdade, tem duas sobre o filho que desencarnou pelas vias do suicídio. A diferença, Carlos, é que em um não houve, a mãe, os pais não perceberam o desequilíbrio, a necessidade do filho. No outro, os pais perceberam, houve ajuda profissional, o filho também se colocou, né, na terapia, em tudo. Mesmo assim, aconteceu. Eu vou ler uma aqui para você. Cada nascimento é único, cada desencarne também. Mas gostaria de saber, quem se suicida, como é seu retorno, como chega do lado de lá, e como amenizar um coração de mãe que não conseguiu dar conta da missão de mãe, pois nem sequer percebeu o desequilíbrio dele. Uhum. Olha, só chamando a atenção que tem uma mão levantada da FIO, a FIO também Sim. É do Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras, é em espanhol, a FIO. E provavelmente ela vai querer fazer alguma pergunta, eu não sei se é o hábito de vocês, né? Só chamando a atenção que eu vi que a mão dela está levantada ali. Mas vamos aqui à resposta do que você colocou, né, Rosana? O que acontece, gente? Quando nós cometemos enganos, nós não podemos ter a pretensão de fazer tudo certo, nós não temos ainda essa condição evolutiva. Então nós vamos nos enganar. E nós temos que admitir isso para nós mesmos, para nossa própria tranquilidade de consciência. Porque a culpa é um problema muito sério. No futuro da humanidade, a culpa vai existir no dicionário só como referência do passado. Porque isso vai desaparecer. Porque a culpa nos atrasa a evolução espiritual. Nós cometemos enganos. Aí tem uma lição de Emmanuel, que se chama Varonilmente, no livro Fonte Viva, a lição 90, bem no meio, são 180 mensagens, na 90 ele tem essa mensagem que chama Varonilmente. E ele vai colocar que, diante do erro nosso, de a gente ter reconhecido que cometeu um engano, então a gente não pode ver isso como um pecado. O pecado é uma coisa que a gente não pode resolver. O pecado depende de outro para nos ajudar e nos salvar. E essa é uma maneira que a religião tem de nos controlar, de continuar mantendo a gente dependente dela. Prestemos atenção nisso. Nós não temos que ficar dependente de ninguém, nós somos filhos de Deus. E Jesus nos ensinou a falar com Ele. E nós não precisamos de intermediário para isso. É uma questão de dignidade pessoal
dignidade espiritual. Nós somos filhos de Deus. Por que nós falamos de intermediário para resolver as nossas questões? Então, nós podemos falar com o nosso Pai, com o nosso anjo da guarda, se a gente quer apoio para a gente se ampliar. Não é? Então, nós cometemos enganos. Pode ser que um familiar, um filho, venha se suicidar por causa de que a gente não percebeu as coisas, como está descrito ali. Tudo bem, eu me dei conta agora. O que eu faço agora? Deus, meu Pai, o Senhor me confiou um filho ou uma filha que eu não soube cuidar. Mas eu quero fazer melhor. Se eu posso fazer algo agora pela minha filha, pelo meu filho que já está no mundo espiritual, eu me coloco à disposição. Porque esse meu filho, antes de ser meu filho ou minha filha, é teu filho, Pai. E eu sei que como pai, não o deixarás abandonado. Ninguém vai para o inferno porque se suicidou, gente. Isso não existe. E não existe um amor maior do que o de mãe. Um pedido insistente de mãe é atendido sempre. Então, se nós queremos que nosso filho ou nossa filha seja ajudado, oremos. Oremos, nos coloquemos à disposição, saiamos do campo da culpa, da autopunição que não é necessária, e nos coloquemos à disposição para ser útil. O que nós vemos, às vezes, é pessoas que fazem uma reviravolta, passam a ajudar outras pessoas que também tiveram a mesma situação, por causa da experiência que acumula, e ganha força, e nas circunstâncias que a vida vai apresentando, passa a ajudar outras pessoas a entender isso também, que a gente não precisa ficar preso na culpa. Tá bem? Não faça isso com você mesmo, você não precisa disso. Ora, pede ajuda ao seu anjo da guarda, aos bons espíritos, se coloca à disposição para ajudar, para fazer o melhor, sem angústia, te prepara, porque a vida te dará a oportunidade, pode ter certeza disso. E a cada um que ajudar, né? Vai enxergar ali o filho, vai enxergar o amor de mãe. Com né? certeza. Porque nós estamos mãe, estamos pais, não é? Então, isso é muito importante. Fior, você levantou a mão, pois não? Sí, buenas noches, Carlos. Buenas noches, Fior. Sí, anoche surgió una pregunta en el estudio de la Génesis, relacionada con el video de la desencarnación de Dimas en el libro Volví. La pregunta fue si el fluido que emana tanto del pecho como de la zona umbilical, si ese fluido era ectoplasma. Gracias. Uhum. Muito bem. Todos compreenderam a pergunta? Ela falou em espanhol, né? Vou tentar traduzir. Eles fazem um estudo da Gênesis em espanhol, né? É no Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras, é totalmente virtual o grupo. E a Fiora da República Dominicana. E então surgiu a dúvida se na situação, não é, que era de desencarnação de Dimas, não, Fior? E ali faz a descrição de um fluido, não é? E ela está perguntando se aquele é ectoplasma. Não é propriamente ectoplasma, Fior, é fluido vital. Ok? Quando o processo da desencarnação, quando a gente vai reencarnar, nós recebemos uma porção de fluido vital para a manutenção da nossa vida no campo físico. O fluido vital é indispensável para a vida no campo físico. Tá bem? Então, a gente tem até desconfiança se ele também não é para a manutenção do perispírito, mas é uma coisa para ser estudada no futuro. Marcelo, nós temos aí coisas para a gente pesquisar, viu? E aí, quando o espírito, ele faz mau uso da sua organização física, bebe muito, fuma, ele desperdiça fluido vital e acaba desencarnando antes do tempo, então é um suicida. Ainda que ele não saiba que está fazendo isso, é um suicida inconsciente. Mas os pacotes de cigarro hoje estão dizendo que aquilo mata, então a pessoa sabe. Não é? Ela sabe que aquilo mata, e então ela está se suicidando agora, não é mais inconsciente, ela sabe.
que aquilo mata, mas está fazendo uso. Então, está gastando o fluido vital. Faz sexo desregrado, está gastando o fluido vital. A pessoa come demais, está gastando o fluido vital. Desencarna, é suicida. Mas quando tem uma vida que a gente chama de normal, uma vida regular, chega lá no final e desencarna. Mas existe um resto de fluido vital na organização física. E esse resto de fluido vital, ele, quando o indivíduo tem merecimento, os espíritos vêm e tiram do corpo físico esse fluido vital e dispersam na natureza. Mas quando o indivíduo não tem merecimento, ele viveu uma vida desregrada, morre, né, o corpo, vai para o enterro, o corpo, os espíritos infelizes, inferiores, que estão no mundo espiritual, agarrados à matéria, vêm e retiram esse fluido vital para se alimentar dele. Deu para entender, gente? E o indivíduo, o espírito, esse agora desencarnado, às vezes é vampirizado por esses espíritos desequilibrados, que deixam ele hebetado no mundo espiritual, porque sugam o resto de fluido vital que tem na organização perispiritual dele. Não é para a gente ficar com medo, não, viu? Isso é um fenômeno natural e a simples prece com sinceridade resolve isso. E aí eu vou contar rapidamente. Fomos acompanhar o enterro de era ex-namorado da minha filha, ele ainda era namorado quando o mataram, quando ele foi assassinado, né? E aí nós fomos acompanhar o enterro. Muito sofrimento, e a mãe protestante. No momento em que estava já o caixão descendo para a cova, ela então disse assim: eu vejo, o meu filho está sendo entregue para Deus agora. Eu vejo o meu filho sendo entregue para Deus. O que ela estava vendo? O fluido vital sendo retirado da organização. Era jovem, tinha muito fluido vital para não ser vampirizado. Nós estávamos orando por ele, estávamos pedindo proteção a ele, tudo isso. Não é a própria mãe ali fazendo a oração conforme a crença dela, e ela tinha capacidade mediúnica. E ela então estava vendo o fluido vital sendo retirado, não é? E ela estava entendendo que o filho estava sendo entregue a Deus naquele momento, na crença dela. Muito bom. Vamos seguir aqui, então. Olha, minha filha se foi há 2 anos. Além de trabalhar a dor do luto, meu casamento, que era de certa forma tranquilo, ficou estranho, conturbado. Converso com outras mães e algumas também passam por isso. O que fazer para lidar com tantas dores? Muito bem. Aqui, gente, nós vamos fazer uma recomendação. Não importa a religião que a gente tenha, né? Nós sempre temos o recurso do Evangelho. Se nós somos espíritas, a gente utiliza o Evangelho segundo o Espiritismo, que extraiu o aspecto moral do Evangelho do Cristo e colocou no livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, na introdução desse livro, Allan Kardec escreve que ele não elaborou, não codificou esse livro para os espíritas, mas para toda a gente. Então, é para todas as pessoas o Evangelho segundo o Espiritismo. Nada impede da pessoa ter a religião que ela tiver e não precisa mudar essa religião, ela pode ler e usar o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que ajuda a entender os ensinamentos de Jesus para a nossa vida, para o nosso uso diário. Então, como é que a gente se livra dessas dores? Nós temos que encontrar algo que nos reconforte, que nos dê ânimo, que nos diga que a vida continua e nos evidencie que a vida continua. E que nós não temos por que ficar sofrendo. Porque muitas vezes esse sofrimento se torna voluntário, ele não é necessário, mas a gente sofre porque a gente não sai da situação. Não encontra como sair, ou às vezes não quer sair. Então, quando a gente deseja, né, quando a gente pergunta porque a gente quer resolver, então o Evangelho ajuda muito. Se não quiser usar o Evangelho segundo o Espiritismo, por qualquer tipo, né, de preconceito, pega o Novo Testamento. A minha filha tem o hábito, gente, de pegar a Bíblia como um todo. Pega aquele livrão, ela ora e abre. Às vezes cai lá no Antigo Testamento. E ela bate o olho e aquilo vem a resposta do que ela está precisando. Ela já fez isso para mim.
Ela me viu que estava numa situação, ela foi lá, orou e abriu e falou, pai, lê aqui para você ver a resposta que você está precisando, olha. E era lá do Antigo Testamento. E batia na bucha. Era exatamente o que me ajudou a me orientar para resolver a situação que eu estava passando. Então, nós temos a resposta. E a gente pode buscar e pode encontrar. No Evangelho segundo o Espiritismo, as coisas estão bem explicadinhas, o porquê e tudo. Aliás, o livro é um roteiro de evolução espiritual. Cada um dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, escreveu, cada um deles, um roteiro de evolução espiritual. E Allan Kardec juntou estudo, extraindo o aspecto moral do evangelho, principalmente, escreveu para a modernidade um roteiro de evolução espiritual. Começa falando lá do Antigo Testamento, os 10 mandamentos, explica quem foi Moisés, quem foi Jesus, fala da aliança da religião com a ciência e a religião, logo no primeiro capítulo. E no segundo capítulo ele vai dizer que o eixo central do ensinamento do Cristo é a vida futura. Que quando nós não entendemos que ele falava todo o tempo da vida futura, nós não conseguimos entender o que ele escreveu. O que ele escreveu não, o que ele deixou, porque ele não escreveu nada, quem escreveram foram os evangelistas. Então, que a gente não entende muitas vezes a proposta do Novo Testamento, porque a gente lê o Novo Testamento como se estivesse falando das coisas da vida do cotidiano só. Mas ele está falando do cotidiano em função da vida futura. E aí a gente consegue sair dessa situação de dor, de sofrimento, porque, como a gente já colocou, é realmente uma perda e é dolorosa. Especialmente se é filha única, se é filho único. Não é fácil. Mas, se nós nos mantemos no sofrimento, ainda que a gente não queira, é uma espécie de rebeldia contra a vontade de Deus. Porque há razões para aquele ser querido ter voltado antes para a realidade espiritual. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem a explicação disso. Por que que tem as mortes prematuras? Uma pergunta aqui no chat, eu não vi. Voltar sobre o fluido vital. É o Marcelo, não, é o Mauro que faz a pergunta. O fluido vital não funciona como uma bateria para o funcionamento do perispírito? Uhum. Do perispírito a gente não sabe ainda, eu desconfio também que sim. Nós precisaremos estudar a respeito disso, né? Ainda mais para frente, nós provavelmente vamos encontrar mais respostas sobre isso. Mas para o corpo físico, sim. É uma espécie de bateria de alimentação, né? É uma energia vital de manutenção da organização física e a gente tem desconfiança, provavelmente, do próprio perispírito. Tá? Está falhando um pouquinho, não sei se é a minha internet está seguindo aí. Falhou para vocês? Falhando um pouquinho. Não sei se para vocês. Mas vamos. Eu tenho participado de estudos na Casa Espírita, aqui na cidade. Porém, alguns meses. Porém, sinto presença de espírito, confesso às vezes, procurei a Umbanda e tenho que desenvolver. Rosana, desculpa, é a sua que está com problema. Até o Carlos está com dificuldade de entender, né, Carlos? Pulou algumas falas. Está falhando. A sua está falhando, Rosana. Deixa eu ver, só se eu for pelo celular aqui, peraí. Vamos ver se melhora aqui, peraí. Agora melhorou, parece. Agora então, parece que está melhor sim. Então, vamos lá, mexi aqui, vamos ver. Vamos voltar aqui. Eu tenho participado de estudos na Casa Espírita aqui na cidade que moro, há alguns meses. Porém, sinto presença de espíritos e confesso que muitas vezes sinto medo. Procurei a Umbanda e falaram que eu tenho que desenvolver minha mediunidade. Tem algum problema frequentar os dois lugares, até para eu ver qual eu escolho? Pergunto porque tenho medo de acessar coisas que poderão me perturbar ainda mais. Muito bem. É muito boa pergunta, não é? Qual é a diferença entre Umbanda e Espiritismo? Os dois utilizam o mediunismo. Mas a Umbanda utiliza o mediunismo
não é, de uma maneira instintiva, praticamente. Quando eles precisam de esclarecimento sobre o assunto, eu já vi acontecendo, porque já frequentei, não é? Tive a curiosidade de ver, não é que eu estava procurando, não, eu era espírita, mas eu fui conhecer centro de Umbanda, de Quimbanda, de Saravá, a igreja católica, quiseram me batizar numa igreja protestante que tinha perto da minha casa, na cidade onde eu vivia, no interior de São Paulo, porque eu ia muito, queriam me batizar lá, porque eu sou um curioso de religião. Então, eu falo porque daquilo que eu não só li, como que eu presenciei. Então, qual é a diferença? Quando na Umbanda precisa-se de esclarecimento e orientação, lê-se livros espíritas. Já vi estudos do Evangelho, principalmente, mas também já vi estudo do Livro dos Espíritos na Umbanda. Quando o grupo é muito bem orientado, e aí tem que tomar muito cuidado, porque existe confusão. Assim como chamam Centro Espírita Tenda de Oxalá, que não é um centro espírita, tá? Prestemos atenção. Então, existem centros que se dizem de Umbanda, mas não são de Umbanda. Porque a Umbanda tem um propósito claramente voltado para o bem, unicamente para o bem. Tenho amigos que são umbandistas, não é? E a gente olha que a coisa, quando é bem orientada direitinho, vai só para o... Agora, tem o hábito da pessoa chegar e dizer para ela que ela tem que desenvolver a mediunidade. Porque isso é um processo atávico. Chegou e disse que tem que desenvolver mediunidade. Você chega no centro espírita, você não vai ouvir isso de jeito nenhum. Ao contrário, vão te recomendar estudar para entender a mediunidade. Eu fui num centro desses, e aí me disseram, você tem que consultar com o médium. E eu, como estava aprendendo, fui lá para ver como é que funcionava. Me sentei, e o médium, a primeira coisa que ele fez, olhou para mim e falou, você é médium, você tem que desenvolver mediunidade. Aí eu disse assim para ele, né? Supostamente ele estava mediunizado. Aí eu disse para ele, mas eu gostaria antes de entender como é que funciona, por isso eu estou estudando a respeito do assunto, para depois ver se eu vou desenvolver a mediunidade mesmo. Aí disse assim, então tá bom, então vai estudar. E levantou, foi atender outra pessoa. Não é? Então, a gente tem que prestar bem atenção, não é, no que é que nós queremos de fato. Se você quer esclarecimento e orientação sobre o assunto, com toda certeza você vai encontrar no Espiritismo. Agora, não estou dizendo que você vai encontrar em nenhum médium espírita. Eu estou dizendo que você vai encontrar no Espiritismo. É preciso ler, prestar atenção nas palestras. É preciso formar a sua convicção para você examinar se de fato o que está sendo dito é ou não espírita. Porque a responsabilidade dentro do Espiritismo é de cada um. Então, eu não posso opinar sobre a sua escolha. Agora, o que é que eu digo? Quando a pessoa, né, a gente cuidou de evangelização, às vezes os pais chegam assim, eu não vou impor espiritismo para o meu filho, eu vou deixar ele crescer e aí ele escolhe a religião que ele quiser escolher. O pai ainda não entendeu o que é espiritismo, ou a mãe. Porque o espiritismo não é religião que concorre com as outras. Então a escolha da religião é uma coisa independente do espiritismo. Primeira coisa é isso, e depois... O filho, a filha vai escolher com base no quê? Com base no quê que ele vai escolher? Se eu sou espírita, a pergunta é, você é espírita por quê? Porque a família era espírita? Então ainda não entendeu. Porque o espírito ou ele é por convicção ou ele não é. Ainda não entendeu a proposta. Só existe espírita por convicção. Os demais podem até se autodenominar espírita, mas é espírita imperfeito na classificação de Kardec. Quando ele faz uma classificação dos espíritos. O verdadeiro espírita entendeu a proposta cristã e ele e o verdadeiro cristão são a mesma pessoa. Está colocado por Kardec, não é? Tanto na Gênese como no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o espírita é melhor do que as outras pessoas? De jeito nenhum. Provavelmente pior do que muita gente. Mas está buscando um caminho de se fazer melhor. Não melhor do que os outros, mas melhor do que si mesmo, do que foi no passado. Então, não entra a disputa. Aqui a pergunta é, a decisão de ir para a Umbanda ou de ficar no centro espírita é da própria pessoa. Ela tem que tomar essa decisão.
Agora, se ela for lá para conhecer, leia sobre o Espiritismo, conheça a obra de Kardec. Porque provavelmente você não vai encontrar em outro lugar um trabalho tão bem feito e tão completo para entender o que é religião e qual é a proposta de fato do Evangelho de Jesus para a humanidade. Tá certo. Fiquei pensando aqui, sabe, Carlos? Conhecer a codificação. A conhecer a codificação leva um tempo, né? Leva alguns anos. E às vezes a pessoa quer coisa bem de imediato, né? Aí pode... Rosana, eu vou desculpa te interromper, aí vai encontrar, viu? O que a gente encontra de imediato, muitas vezes, são decepções para o nosso futuro. Pois é. Olha, tem aqui uma pergunta interessante também, e ela já coloca um espírito obsessor, tá? Não é sobre influência, não, já coloca uma coisa mais... como distinguir que uma atitude ou pensamento são meus ou são influências de um espírito obsessor? Uma vez vigiando e percebendo essa influência, como devo proceder com a minha oração para o espírito, para o benfeitor? Como seria mais eficaz? Muito bem. Ótimas são essas perguntas, viu? Muito boas mesmo. Aí, o que acontece, gente? Depende do conhecimento que a pessoa tem, tá? Da experiência que ela já acumulou. Se eu não sei exatamente o que vai acontecer quando eu falar com o espírito, é melhor não falar com ele. Deu para entender? Então a gente transfere. Então eu oro para o meu anjo da guarda. Essa criatura algum dia viveu na Terra, ele teve um anjo da guarda, que provavelmente está esperando que alguém ore por ele, para poder ajudar essa criatura. Aí ele é um obsessor hoje, ele não tem condições de receber ajuda, mas a gente está orando por ele. A energia que nós estamos emitindo, ela fica acumulada, esperando a oportunidade desse indivíduo abrir uma brecha para o anjo da guarda, que foi anjo da guarda dele, poder ajudá-lo. Ninguém está desamparado no universo. Tá bem? Então, agora, quando a gente tem conhecimento, a gente sabe com o que está lidando, há circunstância que a gente pode falar com os espíritos. Vou colocar um exemplo, tá bem? O nosso filho é autista. Hoje ele tem 37 anos. Passamos por muitas experiências. Hoje ele aprendeu, ele sabe orar, ele sabe se cuidar, se proteger. Mas ele recebeu tratamento psicológico e recebeu tratamento espiritual. Teve um período que ele estava com o nome dele em 5 centros espíritas, inclusive do exterior. Em Portugal nos ajudaram muito, em Leiria. Não é? E aí nós recebemos o relato de entidades que eram atendidas relacionadas com o caso dele. E nós mesmos participando de atividades mediúnicas, várias vezes identificamos espíritos que se comunicaram estavam relacionados com o caso dele. Ao longo do tempo foram mais de 40 entidades. E ele se punha agressivo às vezes, agressivo, era autismo em alto grau. Hoje não é mais, tá? Mas era. De bater com a cabeça na parede, de agredir as pessoas, de morder. Quando ele ficava nervoso, se ele não encontrava ninguém para morder, ele mordia ele mesmo. E a minha mulher, que não tem mediunidade ostensiva, ela é dialogadora, dirigente de trabalho mediúnico, ela tinha medo, às vezes, de ficar sozinha com ele. E eu viajando muito sempre pelo movimento espírita, tinha situações que ela tinha que ficar sozinha com ele. E numa dessas circunstâncias, ela percebeu que ele estava começando a ficar nervoso. E ela, então, teve a inspiração ou a intuição, que são coisas diferentes, a inspiração vem de fora, a intuição é interna, né? Pela experiência que vem a intuição, ela chegou à conclusão de que ele estava ficando nervoso pela presença de um espírito. E eu já tinha identificado esse espírito, e que foi confirmado por outro médium. Esse espírito ia se aproximando dele e ele ia ficando nervoso. Ele ficava naquela situação que eu descrevi por causa da aproximação desse espírito que influenciava ele muito negativamente. E ela, então, naquele momento, disse para o espírito, ela estava em casa, mas ela sabia o que estava fazendo. Preste atenção. Ela disse assim ao espírito:
Você provavelmente vai esperar que eu diga para você ir embora, porque ela ensinou a ele se defender, dizendo para eles irem embora, para não perturbá-lo. E aí eu faço um parêntese e digo, um dia eu vi ele sair correndo e entrou no banheiro. Eu pensei, meu Deus, será que ele está com diarreia, vai vomitar? A gente tem que acompanhar, um menino é autista, não sabe dizer. Então eu corri para lá e tinha fechado a porta. E eu ouvi ele dizendo de dentro do banheiro, vai embora, mamãe não quer, vai embora. Mandando o espírito sair, não é? Então, esse espírito, isso já depois de vários anos, né, se aproxima ali e vai influenciando ele, e ela então se dirige a ele. Eu sei que você estará esperando que eu diga para você ir embora, mas eu não vou dizer isso. Eu só quero lhe fazer uma pergunta. Você não acha que o Daniel já sofreu muito? E que você também está sofrendo muito e não precisaria estar sofrendo tanto? Eu quero lhe pedir uma coisa. Não faça o Daniel sofrer mais. Mas eu quero lhe dizer também que eu sou mãe. E eu amo meu filho. E se no meu coração tem espaço para o meu filho, tem para você também. O menino parou naquela hora, foi se acalmando, se acalmando. Esse espírito voltou não sei quantas vezes, mas cada vez que ele vinha, o menino se acalmava mais rapidamente. Até o dia que ele aceitou ser conduzido. Às vezes ele volta, mas já volta completamente diferente do que estava antes. Agora, se a gente não sabe o que está fazendo, não nos atrevamos a falar com eles. Porque André Luiz disse o seguinte, ele aprendeu, né? Porque foi dito a André Luiz, 1 minuto de conversa com as trevas pode significar séculos de tormento. Não sabemos o que fazer, oremos. Oremos e transfiramos para o nosso anjo da guarda, que tem a responsabilidade dele nos proteger, e ao anjo da guarda da criatura que está ali, porque ele teve algum dia algum anjo da guarda e alguém que quer ajudá-lo. Tudo bem, gente? Obrigada, Carlos, por esse relato tão importante. Olha, interessante, né? Sobre o autismo, a gente podia marcar, agora a gente já está começando a agendar uma série de lives aí. Autismo e mediunidade, né? Bem interessante. Acho que tem muitas informações aí que as pessoas precisam saber, até para lidar, não é? Para realmente poder ajudar mesmo, né? O outro. Olha, tem mais um aqui, então. Seguimos aqui. Trabalho em escola, onde recebo crianças com muitas dificuldades emocionais, comportamentos agressivos, crueldades, etc. Estão em formação e como explicar comportamentos voltados para a maldade. O que podemos fazer para despertar, para que eles possam ter comportamentos voltados para o bem? Uhum. Olha, não tem passe de mágica, né, em nenhuma situação. Mas tem trabalho perseverante que provoca as alterações, as mudanças ao longo do tempo. Quem está trabalhando com crianças autistas, né, com crianças nessas situações, às vezes, de hiperatividade, autismo não é enfermidade, tá, gente? É um estado de ser, na realidade. E não está classificado como enfermidade. A hiperatividade, sim, é um transtorno, não é? Diferente do autismo. O autismo está dentro do espectro do transtorno autista, que varia do mais graves, da mais grave situação até a situação mais leve, que a pessoa consegue conviver com a sociedade, ter filhos, inclusive, casar, ter profissão, tudo. Então, isso é alguma coisa que ainda está sendo estudada. E agora tem sido algo mais recorrente. Quando o nosso filho nasceu, em 1998, a cada 150 crianças, uma nascia autista. Hoje, a cada 40, 42 crianças, uma nasce autista. Porque melhorou o diagnóstico e também porque, de alguma maneira, acaba virando um pouquinho de moda, né? Mais ou menos, para aqueles que têm uma situação assim mais leve, fica até parecendo moda ser autista. Não é? Então, tem que tomar muito cuidado com esses modismos que acontecem na sociedade, e é interessante que a gente acompanhar isso, mas a situação de todo jeito vai sendo melhor compreendida à medida em que a gente vai avançando, a medicina vai avançando, a ciência vai avançando, então não é fácil. Agora, na última vez que nós estivemos em Brasília,
um amigo espírita que faz um trabalho de voluntariado junto a escolas, ele nos convidou para ir falar sobre autismo para uma escola, que é uma escola particular, mas recebe verbas do governo, e eles estão obrigados a receber também crianças com limitações, e entre elas autistas. E eles, então, queriam que a gente fosse falar, ele queria que fosse falar com os professores sobre o assunto, que estavam fazendo uma formação dos professores para isso. E aí nós tivemos lá com eles, tratando do assunto. E o que a gente colocou? Não é? É preciso criar um ambiente adequado. Teve um momento, inclusive, que eu coloquei era principalmente professoras, né? Eu digo assim para elas, não falem mal das suas colegas na escola ou qualquer outro lugar. E aí uma outra olhou para a outra, né? E fez assim, algum gesto expressivo. Eu digo porque as crianças que vêm merecem um ambiente puro, um ambiente purificado por nós, um ambiente protegido. E quando nós criticamos os nossos colegas de trabalho, a gente cria um ambiente muito ruim, espiritualmente ruim. Então, nós temos que criar um ambiente adequado para, não é, a gente fazer o trabalho. Começa por aí. Aí, o que a gente vai recomendar? A pessoa está sozinha, como é que ela vai fazer? Os outros não têm a compreensão disso. Oremos e façamos o melhor que a gente puder, na circunstância onde a gente estiver. Compreendendo que nós não temos condições de solucionar tudo. Tem crianças que nascem, vêm de outras encarnações, com a maldade chamada intrínseca, porque desenvolveu no passado. E agora vem numa situação em que a consciência não controla. Então o indivíduo, né, se põe agressivo às vezes. Mas, para isso, tem que ter a proteção. Nenhuma pessoa deve estar exposta a uma criatura violenta nessa circunstância sem que tenha a devida proteção. Mas não é um caso tão grave assim. É maldade, às vezes, inclusive, maldade psicológica. Então, é um trabalho de perseverança. A gente tem que estar num bom clima espiritual, orar, fazer a nossa preparação, né, para estar com essas pessoas, com essas crianças, com esses jovens, e a falar com autoridade. É uma coisa interessante, né? Com autoridade. Aí digo para vocês, a autoridade, ela é uma conquista. Os autistas, às vezes, têm mania de rotina. E o nosso filho, como a gente viaja muito, ele aprendeu que descia do avião, pegava o carro para ir para algum lugar. E um dia nós íamos fazer uma viagem e descer no local e entrar num outro avião para seguir viagem. E ele, na hora que foi entrar no avião, ele disse, avião, carro, é o carro, né? Ele não fala os R's. Aí eu disse para ele, não, nós vamos descer do avião e pegar outro avião. Ele lá dentro do avião, carro. Não, meu filho, nós vamos sair do avião e pegar outro avião dessa vez. Vai ser diferente. Quando chegou no aeroporto, a gente andando no corredor para ir para o outro portão, ele entrou em crise. Carro, e ia se agitando. E eu, então, olhei para lá, olhei para cá, vi que não estava vindo ninguém. Disse para ele, para aí. E botei o dedo assim, ó. E ele se encostou na parede. Eu levei o dedo bem no nariz dele e disse assim para ele, nós vamos agora para outro avião e você não vai mais falar nisso. Porque não tem outra possibilidade. Desta vez, nós não vamos para o carro, nós vamos para outro avião. Ele se calou e nós fomos para outro avião e não falou mais nada. Aí alguém diz assim, você usou de violência com ele, psicológica. E eu usei de autoridade. E eu não fiz nada de violento, não toquei a mão dele. Porque não pode, se você bater no autista, ele se torna mais violento do que ele é se ele já é violento. Não pode ter violência, eles não podem ver violência. Agora, eles precisam entender que tem limites. E que existe autoridade, porque senão eles se desorientam completamente. Limites, eles têm que aprender respeito e limites, como toda criança tem que aprender. E os pais não têm sabido fazer isso com as crianças hoje. Chego na escola, uma coisa tremenda, porque não aprenderam a respeitar. Eles não respeitam nem a si mesmos.
porque eles não sabem respeitar os pais, não sabem respeitar os professores. Na Coreia do Sul, professor é chamado de senhor e senhora até hoje. E são os que recebem dos melhores salários que o país paga. Muito bom. O Carlos tem aqui, olha, porque quando acontece de sonharmos com nossos entes queridos, na maioria das vezes, o rosto não aparece nítido, ou não ouvimos sua voz, mas temos a certeza que é aquela pessoa. Muito bem. É muito natural isso, já me aconteceu com a minha mediunidade. Eu conheci, antes de falar isso, um médium que ele tinha dificuldade de identificar os nomes. Ele recebia a mensagem e na hora que a pessoa dizia quem era, ele tinha um bloqueio, não é? Ele não conseguia. Então, ele ouvia, por exemplo, o início do sobrenome e o fim, não ouvia o meio, não é? E agora, na minha situação, já me aconteceu. Eu até confundi o espírito com o outro, porque eu via tudo. Eu via o coque, eu via a roupa, eu via o calçado, mas não via o rosto. Não conseguia ver o rosto de jeito nenhum. E aí eu deduzi que era minha avó. E, na verdade, era a mãe do marido dela. Ou seja, minha bisavó, mas que tinha sido a mãe do marido dessa avó que eu tinha confundido. A roupa igualzinha, vesti igualzinho. Não é mais... Eu só fui descobrir mais tarde isso, né, por outra informação, que era a minha bisavó, não é? Que era a mãe do meu avô, que tinha se casado com essa avózinha que eu achei que era ela que estava se comunicando aquele dia. Mas não conseguia ver o rosto de jeito nenhum. Por que não? São nossas limitações. Ou porque os espíritos não desejam que a gente veja. Porque, às vezes, eles não querem, não têm necessidade de ser identificados. Eles querem ajudar, querem fazer o bem. Mas aí a gente fica com a convicção de que é um tal espírito. E pode acontecer como eu, me enganei. Só mais tarde eu fui saber que, na verdade, era a minha bisavó. Mas o que ela queria aconteceu, porque ela veio pedir ajuda justamente pelo filho dela, que eu achei que era a avózinha pedindo ajuda para o marido. E era a mãe pedindo ajuda para o filho. E a ajuda chegou nele, por causa do pedido dela. Porque ela queria que a família orasse por ele para tirá-lo do umbral. Pediu que eu falasse com a família pedindo ajuda. Nós fizemos isso, e 15 dias depois ele veio no trabalho, e através de outro médium, que não sabia de nada porque estava de férias, ele deu a comunicação agradecendo a ajuda que ele tinha recebido. Certo. Ô, Carlos, nós estamos aqui, para nós, tudo bem, você é uma hora mais cedo, mas o compromisso é compromisso, né? Mas tem mais uma pergunta aqui, olha. Demência é uma doença que já está no processo da reencarnação? Qual o papel da família nessa situação? Eu vou usar a orientação de Manuel Filomeno de Miranda para isso, tá bem, gente? Demência, Alzheimer, são normalmente doenças voluntárias. Pode haver alguma exceção, possivelmente sim, mas são doenças voluntárias. Quando eu li isso, eu fiquei assustado. Primeiro, a minha sogra estava entrando em estado de Alzheimer, e eu tinha, na leitura de Manuel Filomeno de Miranda, eu tinha entendido que o Alzheimer está no campo da loucura. Está classificado mesmo pela medicina como no campo da loucura o Alzheimer. Bem, e aí, mais à frente no livro, Manuel Filomeno de Miranda vai comentar que o Alzheimer é uma doença voluntária, que a pessoa pode evitar. Se ela fizer o esforço, se preparar para isso, ela pode evitar o Alzheimer. E a demência, ela está dentro dessa mesma situação, porque é uma deterioração do cérebro, não é, que a gente, a depender de como a gente faz, como a gente cultiva e tudo, pode atrasar o processo ou até evitar o processo. Agora, nós não podemos dizer, ficou com a enfermidade, é porque não se cuidou, porque nós não sabemos, pode ter exceção. Não dá para julgar, gente, de jeito nenhum, porque cada situação é uma situação diferente. Agora, como a gente ajuda quando a pessoa está na situação? Muita paciência. Muita paciência. É preciso ser paciente e a gente fazer o melhor que a gente puder.
E aí nós aprendemos na prática o que eu vou colocar para vocês. A minha sogra estava começando o Alzheimer e a minha mulher e eu cuidávamos dela. Nós dois trabalhávamos. Nós tínhamos gente que cuidava da casa, mas a gente é que cuidava dela. Minha mulher que dava banho nela quando chegava. Era uma luta, porque ela já não queria mais tomar banho, aquela coisa toda. E aí veio uma assistente social de apoio ao médico que dava assistência para nós. E ela viu e perguntou: o doutor já explicou para vocês a situação que vocês estão? Aí eu achei estranho ela fazer aquela pergunta. Eu falei, bom, gente, conversou com o doutor. Ela disse assim, mas ele já disse o que vocês têm que fazer para cuidar dela? Eu disse, bom, ele deu algumas explicações, mas não sei se de repente... Aí ela disse assim, ele falou, eu vou fazer a pergunta direta, que vocês precisam de ajuda? Eu falei, não, ele não disse nada disso. Ela disse, vocês arrumem alguém para ajudar vocês ou vocês vão ficar doentes junto com ela. Desse jeito ela colocou para nós. Porque vocês trabalham o dia inteiro, chegam à noite, já estão cansados do trabalho, e ainda vão fazer o cuidado, uma hora vocês perdem a paciência, vocês vão possivelmente ser ríspidos com ela, e não é conveniente que seja, e vocês vão ficar estressados, vão entrar num estresse tremendo. Então, lógico que vocês podem continuar ajudando e fazendo, mas tem que ter alguém especializado que dê uma mão nisso aí. Não é? E aí nós, então, foi uma luta, né? Porque é complicado isso. Você ter alguém. A gente procurou algum local onde ela pudesse ficar. A minha mulher não concordava de jeito nenhum que a mãe dela fosse para uma casa de repouso, não é? Mas a gente olhou o que a gente poderia encontrar para ela ter assistência. E acabamos decidindo por cuidar dela em casa mesmo, com a ajuda de pessoas. E aí é uma situação bem complexa. Até que apareceu uma protestante, indicada por outra pessoa. E aí a pessoa ainda disse assim, eu não sei se vocês vão querer contratar porque ela é protestante, eu também não sei se ela vai querer, porque vocês têm tanto livro espírita aqui que é capaz dela não querer trabalhar aqui. Mas eu vou falar com ela. Ela chegou o primeiro dia, bem rapidinho. E eu disse para ela, antes de apresentar minha sogra, eu quero te apresentar a casa. Aí colocamos ela ali na situação, né? E eu fui mostrando para ela a casa. E parava na frente das estantes de livro, né? Aí quando chegou no escritório, eu perguntei para ela, você viu que nós temos bastante livros, né? Ela disse assim, sim. Eu estou vendo. Eu falei, você viu do que são os livros? São livros espíritas, né? Parece, porque tem alguns títulos. Aí eu disse, pois é, só que eu queria te dizer uma coisa, né? Eu não sei se você vai querer trabalhar aqui, mas se for trabalhar, se desaparecer algum desses livros aqui, eu vou ter que comprar de novo, porque eu trabalho com eles. E ela perguntou, por que desapareceria? Eu disse, porque nós já tivemos 2 pessoas que eram da sua religião, e os livros começaram a desaparecer, e nós descobrimos que o pastor tinha pedido para elas levarem, para queimar os livros, que era coisa do diabo. E ela disse, seu Carlos, se o pastor pedir para eu levar um livro seu para fazer isso, eu mudo de igreja. Porque o senhor tem direito de ter a sua religião. E aí, não é? Aí eu fui apresentar minha sogra para ela. Ela trabalhou e trabalha até hoje com a gente. Minha sogra já desencarnou faz tempo. Ela trabalha até hoje com a gente. Se tornou irmã da minha mulher. E ela, quando falava, dizia, o seu Carlos tem que prestar atenção, porque o diabo, né, ele entrou. Hoje em dia ela diz assim, seu Carlos, os espíritos entraram, mas já orei e eles já foram. Que belezinha. Muito bom, belezinha. A Flor levantou a mão. Flor, minha querida, você levantou a mão? Eu levantei. Eu queria saber qual era a diferença entre TH, transtorno, é TH mesmo, né? Eu acho que é THD, né? Transtorno do... É hiperatividade. Eu sei do que você está falando, não estou me lembrando também. Com diferença de atenção, né? Transtorno de atenção? É de déficit de atenção, TDA. Déficit de atenção? É. DTA, né? E por quê?
e autismo, porque na minha família tem 4 autismo, Uhum. e eu tenho um filho que tem TH, TDAH, né? TDA, o TDAH, TDAH. é o meu filho mais velho. Eu Aham, acho que ele está desenvolvendo isso aí, nós estamos percebendo isso. aham, Ele se formou em História, uhum, e agora ele não quer dar aula de História, porque ele não quer ter contato com as pessoas. uhum, E é, agora está fazendo faculdade de Educação Física. uhum, E eu não sei se ele vai dar aula, sabe? Ele é antissocial, ele, uhum, entende? Então eu estava é, analisando isso aí. uhum. É uma pessoa É bastante muito diferente, difícil, né? né? É muito difícil saber qual é o diagnóstico. Isso realmente precisa de profissionais para estabelecer o diagnóstico, né? Agora, a Pois é. diferença entre uma coisa e outra o autismo é um transtorno diferente desse transtorno de déficit de atenção. O déficit de atenção, o autista pode até ter isso, não é? Mas a pessoa pode ter o déficit de atenção e não ser autista de forma nenhuma. Então, teria, né, que ver com profissionais para ver, de fato, né, o estabelecimento do diagnóstico da situação e ver o que pode ser feito para ajudar, não é? É Agora, de porque toda ele não maneira, gosta de convivência com as é, pessoas. hoje em dia, né, é um dos aspectos do autismo, sabe? Não querer convivência. Uma das coisas hoje em dia é que a pessoa não precisa ter a convivência direta. Ele pode ser professor pela internet, né? Tem muitos cursos que são dados Uhum. hoje em dia à distância. Então, de repente, pode ele ter a sua profissão dessa maneira, não é? Certo. Tanto é que ele fez a faculdade dele tudo online, Uhum, porque ele não queria uhum. se submeter a estar em sala de aula. Isso. Hoje em dia tem pessoas que já estão com a idade, né? Tem uma sobrinha que foi diagnosticada como autista depois de ter passado dos 30 anos. Ele está com A mãe não 40. sabia. É. E a mãe não sabia, e aí, inclusive, a mãe hoje em dia dizia, se eu soubesse, não teria feito certas exigências e tal, parará, que eu fazia dela, né? Porque ela tinha dificuldades e tal. Mas são situações, não pode se culpar também, a mãe não sabia. Né? Vai ficar entrando num processo de culpa por causa de coisas que passaram lá atrás. Agora faz o melhor que puder agora, ué. Não é? Isso É aí. que ele se perde muito, sabe? Ele quando começa a fazer uma coisa, ele sai muito do foco, muito, muito, Uhum. muito, muito. Mas muito obrigada, viu? Desculpa Ah, que isso, Flor. não ter passado essa informação antes, tá? Mas Não quando precisa você pedir começou a desculpa, não. falar, aí eu me lembrei. A gente é Muito que pede obrigada. desculpa, porque tem Desculpa, situações que a Rosana. gente não pode, sem conhecer, né, mais assim de perto, né, a pessoa e tal, a gente não tem como saber, né? Mas de toda maneira é interessante que algum profissional seja consultado e que possa dar o diagnóstico certinho e um encaminhamento, não é? De toda maneira, o aspecto espiritual ajuda muito, não é? Uhum. Nosso filho participa de leitura diária do Espiritismo, que a gente faz todo dia de manhã, e à noite, antes de dormir, tem leitura e ele faz prece, não é? Certo. Então, isso ajuda muito, muito mesmo. Ele participa em casa, mas eu quero levar ele para o centro junto comigo. Isso é muito bom. Se ele aceitar, vai ser ótimo. Bem Muito importante, obrigada. né, a evangelização. A educação no todo, né, é muito importante, a Com educação certeza. espiritual, né? Carlos, ai que maravilha de noite, agradecida demais, todos nós aqui agradecemos por essa oportunidade, por tanta riqueza e pelo seu carinho de estar conosco. E já temos aqui pedidos. A gente vai ter que agendar umas 2, 3 lives para dar conta dos pedidos aqui, viu? Então, muito obrigada, agradeço a Vera pela oportunidade de você estar conosco aqui, viu? Gostaria muito de conhecer sua esposa também, sei que ela trabalha muito pelo movimento espírita, não é? Vocês têm um livro que vocês fizeram juntos sobre mediunidade, tá aí? Isso. Aí, gente, olha. Dá para ver. Trabalho mediúnico, desafios e possibilidades. É bem específico para a área da mediunidade prática mesmo, né, no centro espírita, tá? O livro não tem valor por si mesmo. Antes de ler isso aqui, a gente tem que conhecer Kardec, não é? E Leon Denis, de preferência, e aí depois é que a gente vai chegar nesses outros livros que são mais auxiliares, né? Esse é um livro auxiliar.
Olha lá, o Marcel está mostrando ali, ó, o livro Isso. dele ali, ó. Muito bom. Então, mais uma vez, obrigada. Nós temos teremos, né, muitas oportunidades, se você puder nos atender, tem tantos assuntos, e esse modo, né, de perguntas e respostas, esse pinga-fogo é muito bom mesmo. Então, agradecemos demais. Então, nós vamos fazer a nossa prece. Eu vou pedir para o Guilherme. Guilherme é nosso parceiro aqui de trabalho. Fala uma boa noite aí, Guilherme, se aparecer aqui na nossa tela. Boa noite para todos. Aí, Guilherme, vamos fazer a nossa prece, né? Queria agradecer mais uma vez o Carlos Campetti por estar conosco mais uma vez, a todos que estão aqui nessa sala virtual, distantes fisicamente, mas muito próximos pelo pensamento. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam sempre muito bem-vindos. É com gratidão que a gente compreende a doutrina espírita, tem sempre uma resposta às nossas dores, às nossas fragilidades. Tem nos mostrado que o Evangelho tem sido uma medicação constante e necessária. Dessa maneira, os nossos estudos, esses agrupamentos em torno do Cristo, porque o Evangelho de Jesus é a própria presença dele entre nós. Que assim reuniões como essa possam acontecer constantemente, e será constantemente, todas as quintas-feiras, às 9h30 da noite. Agradecemos imensamente a presença dos amigos e que possam estar conosco sempre que puderem, a falar um pouco, a discutirmos um pouco e a dialogarmos um pouco sobre o Cristo em nós. Muita paz a todos, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Que essa paz, então, que assim seja. Estenda aí por toda essa semana, esse restinho da semana, e que esteja em nossos corações. Obrigada pela presença de cada um, e até o próximo encontro. Carlos Campetti, muito obrigada. Continue esse pescador de almas, viu? Muito obrigada. Tchau, gente. Boa noite, obrigada, gratidão. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigada, boa Paz. noite. Boa noite, Rô. Beijo. Saudade. Querida. noite, Gratidão, obrigada. Carlos. Foi maravilhoso as suas exposições, suas respostas. Trouxe muito esclarecimento. Muito obrigada. Obrigado, Cida.